Hoje nós começamos a nossa EBD de verão, restaurando os fundamentos. Durante todos os meses de janeiro e fevereiro, nós estaremos aqui ministrando sobre os fundamentos que nós cremos em Deus, que precisam ser preservados, cultivados e preservados. Isso. Então eu quero já começar essa primeira aula dessa EBD de verão, encorajando você a não faltar aos domingos pela manhã. Eu sei que pode ter alguns de vocês, pode haver alguns de vocês aqui que preferem vir à noite, mas faça o esforço de estar aqui aos domingos pela manhã, porque nós cremos que será um tempo incrível, nós cremos que Deus há de nos abençoar muito por meio da ministração da sua palavra. Então hoje nós começamos com a aula 1, e o fundamento que nós vamos estudar é a palavra, a Bíblia, ok? Nós recentemente saímos de um estudo de um livro chamado As Bases da Fé Cristã, os 20 fundamentos que todo cristão deve saber. Ele é um livro um pouco mais teológico, digamos assim, e a partir dele nós compartilhamos com a igreja as bases da fé cristã num nível um pouquinho mais profundo. Mas nós queremos falar dos fundamentos que nós queremos restaurar, e o de hoje que nós vamos falar é a palavra, num nível um pouco mais devocional, digamos assim, uma abordagem um pouco mais devocional. Mas antes disso, eu queria só enfatizar que ontem nós tivemos um tempo incrível com os jovens e adolescentes da igreja, num sítio em Santa Cruz. Foi muito legal. Eles não conseguiram fazer uma confraternização final no fim de 2021, planejaram essa confraternização para o começo de 2022. Foi bem legal mesmo. O dia foi muito agradável, graças a Deus, pelos nossos líderes de jovens, de adolescentes, que têm feito um trabalho incrível com a nossa juventude. E eu queria orar com você, agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor porque nós podemos estar juntos como família de fé para recebermos a palavra de Deus. Você pode orar comigo? Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado por essa hora, obrigado por esse momento. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a nossa mente, o nosso coração, com o toque poderoso da Tua palavra, o toque poderoso da Tua palavra que renova a nossa mente, que nos santifica, que nos ensina, que nos abençoa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, antes de falar da palavra como um fundamento que nós precisamos sempre cultivar, manter nas nossas vidas, eu queria falar um pouquinho a respeito do que nós chamamos de fundamentos. Em outras ocasiões eu já disse aqui que nós não precisamos ser especialistas para saber que a parte mais importante de qualquer edificação é o seu fundamento, certo? Se os fundamentos de uma casa, de um prédio não forem bem postos, essa casa ou esse prédio, quaisquer que sejam, correm o risco de, com o tempo, por causa das intempéries da natureza, por causa da falta de manutenção, corre o risco de cair, de desmoronar. Então, a parte mais importante de todo fundamento, de toda edificação, de toda construção, de toda edificação, é o seu fundamento. Para que uma construção seja erguida de maneira segura e permaneça de pé, os seus fundamentos precisam estar bem postos. E ao longo de todo o Novo Testamento, inclusive nos ensinos de Jesus, nós vemos a vida cristã sendo comparada a uma casa. A vida cristã sendo comparada a uma edificação, um prédio. Jesus disse que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda... Jesus disse que aquele que... Fugiu aqui a palavra. Sim, Jesus disse que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E o homem insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. O homem que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras de Jesus e as obedece. Diga comigo, ouvir e obedecer. De novo, ouvir e obedecer.
Então, Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e não as obedece é como esse homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Então veja, Jesus está falando de dois fundamentos, a rocha e a areia. A rocha é o firme fundamento onde nós podemos construir a nossa casa certos, seguros, de que as intempéries do mundo não a derrubarão. Inclusive o texto bíblico diz que a chuva caiu, os ventos sopraram, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Ao passo que se nós não construirmos a nossa casa sobre um fundamento seguro, se nós construirmos a nossa casa sobre a areia, o fundamento da areia, um fundamento mole, um fundamento que não se sustenta, se nós não ouvirmos as palavras de Jesus e as obedecermos, as intempéries da vida, os ventos, as tempestades, certamente derrubarão a nossa casa. Então, nós precisamos dar atenção e nós percebemos no finzinho do ano passado que nós precisaríamos abordar já no começo desse ano esses fundamentos da vida cristã com uma abordagem cuidadosa no sentido de compartilhar com os irmãos a necessidade de os cultivarmos, de os preservarmos. Então, nós desejamos que a nossa vida cristã seja como essa casa construída sobre a rocha, amém, irmão? Eu tenho certeza absoluta que qualquer de vocês responderia que sim. Quem gostaria de ter uma vida cristã forte, saudável, vigorosa? Quem gostaria de não ser quebrado, dobrado, envergado pelas dificuldades da vida? Todos levantaríamos as mãos respondendo que sim. A boa notícia é que isso é possível. Isso é absolutamente possível. Isso não quer dizer que nós viveremos livres de dificuldades, livres de aflições, livres de dores. Davi, tem como colocar o reloginho? Por favor. Para não perder o tempo aqui. Não quer dizer que nós não vamos viver a nossa vida livres de tempestades, de dores, de angústias. Não, não. Pelo contrário, elas virão. Mas a nossa casa permanecerá de pé porque está construída sobre um fundamento firme. Amém? Então nós não podemos jamais nos esquecermos de que a parte mais importante de qualquer edificação são os seus fundamentos. A parte mais importante da vida cristã são os fundamentos que a sustentam. E há esses temas, digamos assim, que nós recortamos e são centrais ao Evangelho de Jesus, que são centrais no Evangelho de Jesus Cristo, que compõem esses fundamentos onde nós construímos a nossa casa. E o primeiro deles, e provavelmente o mais importante, é a palavra, a Bíblia. E eu quero hoje te dar 4 motivos, porque nós precisamos cultivar o fundamento da palavra na nossa vida. E com cultivar o fundamento da palavra na nossa vida, eu me refiro a amá-la, eu me refiro a expor-se a ela, eu me refiro a meditar nela constantemente, diariamente, com disciplina. Você vai entender por que isso é importante. Porque, irmãos, todos nós já passamos por aqueles momentos na nossa vida em que nós estivemos em baixa, digamos assim, né? Lendo pouco a Bíblia, orando pouco, vindo menos à igreja do que de costume. Todos nós já passamos por essas fases. Mas a verdade é que nós não podemos permanecer por muito tempo nessas fases, embora elas sempre venham, embora nós sempre sejamos seduzidos, tentados pelos apetites, pelos desejos da nossa carne e pelas emoções negativas da nossa alma, nós não podemos permanecer muito tempo nesse estado. Ainda mais, nós não só podemos, como devemos construir a nossa casa sobre a rocha, sobre um fundamento firme, cultivando e preservando a palavra de Deus, a presença e a influência e a prevalência da palavra de Deus na nossa vida, para que essas fases sequer nos visitem mais. Você sabia que isso é possível? Isso é possível. Embora seja normal dessa vida em que nós vivemos, as dificuldades, as lutas, as dores, e de certa forma, seja normal que a nossa alma muitas vezes não reaja bem a essas coisas, é perfeitamente possível
construirmos uma vida cristã forte o suficiente para resistir aos apelos da nossa alma e para resistir às pressões dessa vida e permanecer de pé. Plenamente possível, perfeitamente possível. Primeiro porque a palavra, ela é a revelação de Deus aos homens. A palavra é a informação de Deus aos homens. Todos nós chegamos ao conhecimento de Deus por meio da palavra, seja ela lida, seja ela pregada, seja ela cantada. Todos nós chegamos ao conhecimento de Deus por meio da palavra. Sem a palavra de Deus, não há como iniciar, estabelecer um relacionamento com Deus, baseado em quem sabemos quem Ele é e em quem Ele sabe que nós somos. Amém, irmão? Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1, depois o versículo 14. A Bíblia diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre os homens. Veja, a revelação de Deus aos homens de si mesmo veio por intermédio de Jesus. E nós acabamos de ler que Jesus é a palavra. Tudo o que se soube de Jesus foi registrado naquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia. A vida, o ministério, a morte, a ressurreição, o poder, a sua divindade, a sua glória. Tudo sobre Jesus que nós podemos saber está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? Está escrito na Bíblia. Logo, o primeiro motivo por que nós devemos resgatar, restaurar, conservar o fundamento da palavra na nossa vida é porque sem ela nós não conhecemos a Deus. E quando eu me refiro a conhecer a Deus, eu me refiro a mais do que saber coisas sobre Deus. Aliás, é curioso que esse verbo conhecer, ele, na cultura judaico-cristã, ele é utilizado para a relação sexual entre marido e mulher. Por isso, em muitos lugares da Bíblia, nós lemos que um homem conheceu a sua mulher. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele teve relações íntimas, relações sexuais com a sua mulher. E quando nós falamos sobre conhecer a Deus, e em muitos lugares da Bíblia nós lemos essa expressão, nós vemos esse verbo aplicado ao conhecimento de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É mais do que saber coisas sobre Deus, porque veja, nós podemos saber muitas coisas sobre qualquer pessoa, especialmente hoje, por causa da internet. Você digita qualquer nome no Google, está arriscado você digitar o meu nome no Google, aparecer alguma informação minha lá, irmão, que eu nunca tenha te dado. Há um caso na minha família de parentes distantes que não se viam e não tinham contato uns com os outros, que vieram a se reencontrar depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, por causa do Google. Alguém teve a curiosidade de digitar o nome completo do meu avô no Google. E apareceu lá informações sobre ele, que permitiu que essas pessoas encontrassem ele onde ele morava. Então hoje nós podemos saber muitas coisas sobre qualquer pessoa sem muito esforço. Ainda mais, nós podemos saber qualquer coisa sobre qualquer pessoa sem termos um relacionamento com ela. Você concorda comigo? Assim como é perfeitamente possível, por meio da Bíblia, saber coisas sobre Deus sem conhecê-lo. Por isso é que conhecer a palavra é mais do que ter informações sobre Deus. Conhecer a palavra é mais do que simplesmente ler a palavra.
Conhecer a palavra é permitir que ela, pela meditação e o poder do Espírito Santo, modelem a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções e, por conseguinte, todo o nosso comportamento, o nosso modo de vida, para que vivamos como Deus quer, uma vida para a glória do seu nome. Amém? Isso é conhecer a palavra, isso é conhecer a Deus, é estar com Deus num relacionamento vivo, íntimo, particular, em bases diárias, onde nos encontramos com Ele, onde falamos e Ele nos ouve, onde Ele fala e nós o ouvimos, onde Ele mostra o seu coração a nós, onde nós revelamos o nosso coração a Ele, embora Ele conheça todas as coisas, inclusive o nosso coração, mesmo sem que nós desejamos, mesmo que nós não desejamos abri-lo para Ele, Ele conhece. Mas é conhecer a palavra nesse nível. Amém, irmão? Por isso que volta e meia eu caio nesse lugar comum aqui com vocês. Eu falo sobre o amor à palavra, sobre a paixão pela palavra, sobre a dedicação à palavra, sobre a renovação da mente pela palavra. Porque é o primeiro caminho por meio do qual nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus. Amém, igreja? Veja, nós podemos, mesmo na vida cristã, passar muito tempo sem conhecer a Jesus. Eu conheço a história de pessoas que depois que tiveram uma chave virada na sua mente e que passaram a se dedicar à palavra de maneira mais íntima, de maneira mais dedicada, que passaram a ler a palavra em espírito de oração, isso é muito importante, né, irmãos? A gente não deve ler a palavra como quem lê um livro de histórias, como quem lê um romance qualquer. A gente deve ler a palavra em espírito de oração, porque é o Espírito Santo, o Espírito da palavra, quem revela, quem acende a palavra de Deus no nosso coração, no nosso espírito. Nós precisamos mesmo resgatar, restaurar na nossa vida o fundamento da palavra. Se você está comigo, diga amém. Porque, em primeiro lugar, ela é a revelação de Deus aos homens, a informação de Deus aos homens. Em segundo lugar, nós precisamos restaurar e estabelecer o fundamento da palavra bem firme na nossa vida, porque ela é a formação de Deus nos homens. Ela não é só a informação de Deus aos homens, ela é a formação de Deus nos homens. Pela palavra de Deus, nós somos santificados. Amém, irmão? Santificados. Ainda aí no Evangelho de João, veja o que diz o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 17. Jesus, naquilo que nós conhecemos como a oração sacerdotal, pouco antes de ser crucificado, quando ele ora por si mesmo, quando ele ora por seus discípulos, ele diz ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos repetir isso juntos? Repita comigo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pela palavra de Deus, nós somos santificados. É a palavra de Deus, irmãos, esse é um poder que não se pode racionalizar. Nós não entendemos logicamente como ele opera, mas nós sabemos que ele opera. Veja, é o poder da palavra de Deus que arranca das nossas vidas os carrapichos do pecado. É o poder da palavra de Deus que modela as nossas emoções para que nós não sejamos mais feitos reféns de sentimentos e emoções pecaminosas. É o poder da palavra de Deus que transforma o nosso pensamento, que literalmente santifica o nosso pensamento no sentido de nos levar a não pensar mais pensamentos pecaminosos. É o poder da palavra de Deus que, em modelando as nossas emoções, modela também o nosso comportamento. Porque quando eu era sem a palavra de Deus, eu era impelido por emoções, quaisquer, a fazer coisas ruins, a expressar a natureza pecaminosa que me dominava.
Isso acontecia porque a palavra de Deus não estava operando em mim o seu poder. Mas quando eu nasci de novo e o Espírito Santo começou a me ensinar o modo de viver dos filhos de Deus, o modo de viver de Deus, e por meio da palavra de Deus começou a modelar as minhas emoções, eu comecei a ter um outro comportamento. Amém? Você está comigo? Então, a palavra de Deus nos santifica. Eu já conversei com muitas pessoas que estão agora mesmo lidando com pecados que não conseguem, dos quais não conseguem se livrar, estão sempre, envolvidos em crises emocionais, das quais não conseguem se livrar. E, irmãos, em 99,9% dos casos, 99,9% dos casos, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas que seja. Essas pessoas, em geral, estou generalizando, porque não é todo mundo, mas em geral, essas pessoas meditam muito pouco na Bíblia. Muito pouco. Sabe aquela porção religiosa de meditação que a gente aplica à nossa mente todo dia para poder dizer para nós mesmos que a conta foi paga? Cumpri a minha obrigação de hoje, está feito. Mas não se trata de uma obrigação religiosa, não se trata de um protocolo religioso. Se trata de um relacionamento ininterrupto. Isso não quer dizer que você vai ter que passar o dia inteiro lendo a Bíblia. É lógico que você entende isso. A gente trabalha, vive, paga conta, sai, faz as coisas. Mas é manter a sua mente, é manter o seu coração 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclinado à revelação geral da palavra e à vontade de Deus revelada na sua palavra para cada um de nós. Eu não estou casado com a minha esposa só quando nós estamos dentro da mesma casa, ou só quando nós estamos na nossa intimidade. Quando eu viajo para outro estado, eu permaneço casado com ela. Quando eu estou bem longe dela, eu permaneço casado com ela. Você entende? Por quê? Porque há uma aliança que nos une. Essa aliança mantém a minha mente e o meu coração inclinados a ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a nossa relação com a palavra, e daí vem o sentido da aliança que Deus tem conosco, é exatamente essa. A aliança que Deus tem conosco é exatamente essa. Um relacionamento íntimo, vivo, constante, consistente, diário, com Ele, por meio da inclinação da nossa mente e do nosso coração à sua palavra, ainda que nós não estejamos lendo a Bíblia literalmente. Você entende? Você pode, aliás, você deve ter o seu tempo de ler a Bíblia diário, ok, naquele lugar secreto, seu devocional, beleza. Mas você fechou a Bíblia ali, irmão? Você acabou ali o seu devocional, fechou a Bíblia ali? Você não pode desconectar sua mente, desconectar sua alma de Deus. Você não é crente e não está com Deus só no seu devocional. Você é crente e está com Deus ao longo da sua vida inteira. Amém? E é nessa relação contínua, é nessa relação perene com a palavra que nós somos santificados. Santificados, santificados, santificados. Claro, nós não podemos ser santificados a partir de uma verdade que nós não conhecemos. Então nós precisamos da leitura e da meditação bíblica diárias, mas terminadas a leitura e a meditação bíblica diárias, nós precisamos manter a nossa mente e o nosso coração ligados, conectados à palavra. Porque é isso que nos santifica. Amém, irmãos? Como Daniel, como vencer maus pensamentos? Encharcando a sua mente com a palavra. Daniel, como vencer maus sentimentos? Encharcando a sua mente com a palavra. Como eu me livro desse pecado, daquele pecado? Encharque a sua mente e o seu coração com a palavra. Porque é daí que vem a força que você precisa para permitir o Espírito Santo agir em você, levando você numa direção contrária àquela em que você está indo. Na direção de Deus para você. Isso é santificação. É essa purificação, essa limpeza, sabe? Esse lavar, o apóstolo Paulo fala isso, né? Esse lavar regenerador pela palavra. É a palavra. Mas lembre-se, não é só uma leitura simples, religiosa ali, que você faz e acabou. Não. É
a conexão ininterrupta de pensamentos e emoções à palavra revelada de Deus, pela qual nós fomos salvos. Amém, meu irmão? Nunca chegará o dia em que você poderá dizer: já sei o que precisava saber sobre a palavra, eu não preciso mais ler a Bíblia todo dia. Jamais. Esse dia jamais vai chegar na sua vida. Jamais vai chegar o dia na sua vida em que você vai dizer assim: olha, já me disseram tudo sobre Deus, já ouvi pregações o suficiente, tá ok. Não. Jamais. Esse dia jamais vai chegar. Aliás, é um verso, né? Hoje em dia, não aqui nessa igreja, eu estou falando para você especificamente sobre isso, mas hoje em dia na igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, né? A igreja global, hoje em dia, muita gente só se alimenta daquilo que ouve nas igrejas. Hoje em dia é o inverso, fora delas não há relacionamento nenhum com a palavra. Que é péssimo, não é? Porque se a Bíblia diz que Jesus é o pão, a palavra é o pão, olha só o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra que procede da boca de Deus, Jesus é a palavra que procede da boca de Deus, e é isso que alimenta o homem. Se eu só me alimento 2 vezes por semana, 1 vez por semana, irmão, o que acontece em pouco tempo? Eu morro de inanição. Eu morro de fome. Não é desnutrição. Então, se nós virmos a palavra de Deus como ela realmente é, o pão que alimenta a nossa alma, irmãos, nós vamos entender que precisamos nos alimentar dela diariamente. Amém? Diariamente. E aí eu sempre gosto de citar essa frase, que não é minha, eu li ela num livro há muitos anos atrás, que é assim: olha, não precisa ser extenso, mas tem que ser diário. Amém? Que de repente você pode dizer assim: Daniel, mas eu não tenho tanto tempo assim para ficar ali lendo e meditando. Não é sobre isso, irmão. Eu acabei de falar, é sobre essa conexão ininterrupta da sua mente e da sua alma à palavra revelada de Deus, que viabiliza que o Espírito Santo trabalhe no seu coração essa palavra com a qual você tem tido contato. Então não precisa ser extenso, mas tem que ser diário, porque é comida. Amém, irmão? É comida. É comida para o Espírito, é o que fortalece o Espírito e é o que santifica o homem. Amém? Em terceiro lugar, nós precisamos restaurar o fundamento da palavra na nossa vida, porque ela é a preparação de Deus para todos os homens. A instrução de Deus para todos os homens. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Se você chegou, diga amém. Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Plenamente preparado para toda boa obra. Por meio da palavra de Deus, nós somos preparados para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Sem a palavra de Deus, você não tem a força, a segurança, você não tem a coragem que você precisa para fazer a obra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos instrui sobre a obra que Ele espera que façamos. Amém? Quantos querem ser usados por Deus, se sentir usados por Deus? Deus usa a minha vida. Ó, nem todos levantaram a mão, hein? Vou perguntar de novo. Você quer? Então você precisa saber que o primeiro requisito, que há um requisito, né? Há uma série de recomendações ali. O primeiro requisito, a primeira recomendação é que todo aspirante a ser usado por Deus na sua obra seja alguém que ame e que esteja conectado à palavra, à Bíblia. Amém, igreja? A Bíblia. Então, não há como esperar muito
Não é como esperar que Deus use a sua vida para fazer milagres, sinais e maravilhas, para pregar o evangelho, para aconselhar as pessoas, para orar pelos enfermos, para levar você a fazer obras de justiça, atos de misericórdia, de serviço, a ser uma expressão de Deus nesse mundo. Se você é alguém que está desconectado da palavra, não há como sequer esperar isso, porque a palavra de Deus é o que nos prepara para toda boa obra. Amém? É o que nos prepara para toda boa obra. E é como se fosse um efeito sobre o outro, né, irmão? Porque olha só, a gente primeiro conhece a Deus por meio da palavra. E aí no relacionamento com Deus nós somos santificados, aperfeiçoados por meio da palavra. E aí nesse caminho de aperfeiçoamento nós passamos a ser preparados, porque nós aprendemos com a palavra que não é sobre nós. É sobre quem Deus quer alcançar através de nós. Amém? Um dia fomos nós. Mas não para aí. Ele continua expandindo o seu reino, ele continua anunciando o seu evangelho por meio da sua igreja. E agora somos nós quem vamos revelar Deus ao outro. Então eu sou santificado e aí nesse caminho de santificação eu começo a ser preparado para ser usado por Deus. Plenamente preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você sabia que em muitas igrejas isso não acontece exatamente assim hoje em dia, mas especialmente nas igrejas batistas sempre foi assim. Todo candidato ao ministério, irmão, passa por uma sabatina, não é? Ele senta aqui e senta numa mesa e uma série de pastores fazem uma série de perguntas sobre teologia e igreja para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque espera-se que o pastor seja preparado para pastorear, não é? Você vai, aí nós tivemos agora a indicação, né, do novo ministro do STF, e ele passa por uma sabatina. Por quê? Porque é preciso notório saber jurídico para que alguém ocupe aquela cadeira como juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, para sermos usados por Deus, há uma qualificação a ser conferida. Amém, irmãos? É uma qualificação a ser conferida. E ninguém espera, nem Deus espera de toda a igreja que todos sejam teólogos. Pelo amor de Deus, não se trata disso, mas que todos estejam sendo santificados pela palavra, estejam aprendendo os valores do reino, estejam vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, estejam obedecendo os seus mandamentos, as suas palavras. Amém? Um exemplo simples, bem simples. Por exemplo, alguém que é fofoqueiro não está sendo santificado. Se não está sendo santificado, não está sendo afetado pelo poder da palavra. Se não está sendo santificado, não está sendo afetado pelo poder da palavra, não está plenamente preparado para toda boa obra. Deus vai usar essa pessoa? Então, a gente precisa entender que não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, não é o quanto eu sou bom, não é o quanto de teologia eu sei, não é quantas vezes eu já li a Bíblia. Não, irmão. É se o meu coração está inclinado. E se Deus tem acesso direto ao meu coração por meio do seu Espírito para me santificar, para me fazer melhor amanhã do que eu sou hoje. Se eu estou nessa condição, Deus pode me usar. Amém? Deus pode me usar. Deus pode usar qualquer um, irmão, mas pelo padrão que as Escrituras nos revelam, pelo modelo que a Bíblia nos revela, Deus usa aqueles que estão inclinados a Ele, que estão consagrados a Ele. Deus usa aqueles que estão sendo santificados. Deus usa aqueles que estão empenhando o seu esforço, a sua energia em compreender a vontade de Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe a sua vida. Essas pessoas são as pessoas que Deus usa. Santidade nunca foi sobre você não errar. Santidade nunca foi sobre sempre acertar. Melhor, santidade nunca foi sobre não pecar. Santidade sempre foi sobre não acomodar o pecado na sua vida. Amém? Você pode vir a pecar eventualmente, como um acidente. Aí você não pode acomodar de novo o pecado na sua vida, porque você foi liberto dele. Amém? Isso é a verdadeira santificação. Essa é a verdadeira santidade. Não acomodar o pecado na sua vida. Então nós precisamos, se nós desejamos ser usados por Deus, e Deus espera nos usar, irmãos. Deus espera nos usar. Se nós desejamos ser usados por Deus, nós precisamos da palavra, porque é ela que nos prepara. Amém?
E em quarto lugar, nós precisamos restaurar os fundamentos da palavra na nossa vida, porque ela é a missão de Deus aos homens. A missão de Deus aos homens. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, nós conhecemos como a grande comissão, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Só até aqui. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A palavra de Deus, que é a revelação de Deus, é também a missão da igreja. Amém, irmão? Você e eu somos responsáveis por disseminar a palavra, disseminar o evangelho do reino pelo qual nós fomos alcançados. Nós precisamos, e a gente vai tratar num domingo, especificamente sobre esse fundamento, a evangelização. A gente vai tratar disso. Mas você e eu precisamos nos responsabilizarmos pela pregação do evangelho. Pela pregação do evangelho. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos comunicar as verdades do reino. Nós precisamos anunciar a palavra salvadora de Cristo Jesus. Nós precisamos, nós devemos. Porque ela é também a missão de todos os homens que nasceram de novo. A missão de todos os crentes. Amém, irmãos? E isso não se faz só com um ministério. Antigamente existia, né, um ministério de evangelismo, um ministério de missões. É muito bom que haja um ministério de evangelismo e missões em todas as igrejas, que podem organizar e que podem padronizar, viabilizar, mobilizar atividades coletivas de evangelização, de missões. Ótimo, mas se isso é feito por um pequeno grupo de pessoas e não por toda a igreja, isso não é saudável, isso não é bom. Porque é preciso que toda a igreja esteja consciente da sua responsabilidade de evangelizar, de propagar o evangelho de Cristo Jesus, de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Você faz isso de duas formas, e uma é complementar a outra. Não é que você faz uma e não faz a outra e está tudo certo. Não, uma é complementar a outra. Você faz isso vivendo uma vida de santidade, porque você anuncia através do modo como você vive, que há um Deus sobre a sua vida, que está santificando você, que está levando você a um determinado modo de vida, e você faz isso também falando, evangelizando, anunciando. É uma frase muito bonita e que é aplicada às vezes de forma muito romântica. Uma frase de Santo Agostinho que diz: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário for, utilize palavras. É impossível pregar o evangelho sem utilizar as palavras. Você pode viver uma vida de bom testemunho, você deve viver uma vida de bom testemunho, mas o seu testemunho é só a porta de entrada. Amém, irmão? O seu testemunho é só a porta de entrada. Você ganha a confiança e o coração das pessoas por meio de um bom testemunho, mas quando você entra, ou quando as pessoas entram, você precisa pregar o evangelho. Você precisa falar de Jesus. Amém? Por isso que uma é complementar a outra. Se necessário for, utilize palavras. Não sempre é necessário. Você vive um bom testemunho sempre, mas você vai ter que acabar pregando o evangelho, irmão. Porque Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem. Preguem. Jesus não disse: vão pelo mundo todo e vivam uma vida de bom testemunho. Isso já está implícito aí no compromisso de todo cristão. Deixar que o Espírito Santo trabalhe a sua vida para levá-lo a uma vida à glória de Deus. Mas a missão expressa de Cristo a todos os homens é: vão e preguem. Amém? Então veja, 4 motivos porque nós devemos resgatar o fundamento da palavra nas nossas vidas. Primeiro, porque ela é a revelação de Deus para nós. Não há como sustentar um relacionamento com Deus sem a palavra. Segundo, porque ela é a santificação de Deus em nós. Não há como os carrapichos do pecado, não há como os maus pensamentos, os maus sentimentos, não há como as más inclinações, não há como um mau comportamento ser corrigido sem a palavra de Deus, sem a operação do poder da palavra na nossa vida.
Amém? Em terceiro, porque ela é a preparação de Deus aos homens. Ela é a instrução de Deus que nos prepara para toda boa obra. Se nós queremos ser usados por Deus, nós vamos precisar da palavra antes de qualquer outra coisa. Nós não somos usados por Deus com base só na nossa habilidade humana, só na nossa capacidade humana. Nós também somos usados por Deus pela preparação que a palavra nos dá. E a preparação da palavra, ela não é só teórica, tá, irmãos? Quando eu me refiro à preparação da palavra, é esse ajuste, é esse equilíbrio, esse alinhamento que o poder da palavra opera na nossa vida, de modo a nos colocar na vontade de Deus. Nós estamos alinhados à vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus. Então Deus usa as nossas vidas para a glória do seu nome. E em quarto lugar, porque ela é a missão de Deus de todos os homens nascidos de novo. Todos nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Amém, irmão? Então repita comigo, diga revelação, santificação, preparação e envio. De novo, revelação, santificação, preparação e envio. 4 motivos porque devemos resgatar os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida. O fundamento da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Amém, meu irmão? O nosso desejo e a nossa oração é que o Senhor opere poderosamente na nossa vida ao longo dessas reflexões. Claro que você pode estender muito mais essas reflexões a respeito de todos os temas que nós vamos tratar aqui e ouvir o Espírito Santo acerca de como esses fundamentos precisam ser melhor trabalhados na sua própria vida, na sua realidade hoje. Então, eu encorajo você a depois assistir novamente essa primeira mensagem, essa primeira reflexão, e ouvir, e fazer anotações, e procurar pela palavra de Deus outros versículos bíblicos que corroborem aqueles que eu já citei aqui, e a ler e a ouvir o Espírito Santo sobre isso. Amém? Faça isso e mantenha-se aberto à ação da palavra de Deus na sua vida, porque por ela nós conhecemos a Deus, nós somos santificados, nós somos preparados e nós somos enviados a pregar o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Não falte domingo que vem, porque domingo que vem nós vamos falar sobre jejum, a prática do jejum, a prática que nós queremos recuperar na igreja, tanto coletivamente quanto individualmente. Então semana que vem a gente vai conversar um pouco sobre a prática do jejum, o que é, por que é feito, como é feito, ok? Não falte. Eu queria abrir essa série com a palavra, porque ela é o pavimento, ela é a rocha, amém, irmãos? O homem constrói a sua casa sobre a rocha e ele permanece firme, seguro. Ela é o alicerce onde nós vamos construir a edificação que nós estamos levantando juntos aqui. Amém? Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe por meio da sua poderosa palavra.